Neste momento queremos agradecer ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração aí do Teu trono, diante do Teu trono nessa noite. E eu convido o Espírito Santo a estar do nosso lado. Convido o Espírito Santo a estar no nosso meio, para que nós possamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a função do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado. Espírito Santo, cumpra a sua função aqui nessa noite. Eu não sei como essas pessoas chegaram, eu não sei quais são os pecados, o Senhor sabe, e é só o Senhor que tem esse poder, ninguém mais. Abra os teus olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, que nós possamos aprender e colocar em prática. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento, que eu seja a boca de Deus nesse lugar, que aquela pessoa, que aquela Lidiane humana fique lá embaixo, seja só um instrumento para abrir a boca e falar, Senhor, em nome de Jesus. Peço direção ao Espírito Santo, dirija esse culto desde o início até o final, e por isso nós glorificamos o Teu nome, na certeza de que o Senhor é santo, na certeza de que o Senhor está aqui conosco e tudo faz por nós, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Podem sentar. Aleluias. Quem está com calor, diga amém. Amém. Tá nada, aqui nós estamos tudo fresquinho, ar-condicionado, mas lá fora está quente, né, gente? Tá bom. Amém. Vamos falar então sobre jejum? Esta é a sexta muralha. Talvez uma muralha que realmente nos atrapalha de impedir, de conquistar, né, as nossas bênçãos, de conquistar a nossa Jericó. Seguindo a linha do que nós temos falado. Jejum. Alguém aqui tem hábito de fazer jejum? Só para eu saber. Erga a mão. Frequência? Com frequência? Toda semana? Mais ou menos. Amém. Vamos aprender um pouquinho mais aquilo que a gente já sabe. Vou precisar dividir a mensagem em 2 módulos, porque é um estudo bastante grande e um culto só não é suficiente para falar tudo sobre jejum que a gente precisa. Amém? Hoje nós vamos falar sobre jejum total. O que é um jejum total? Jejum total é aquele que você não come absolutamente nada. Você determina um prazo de jejum e não come nada, nada. E a água? Depende da quantidade do tempo que você estabelecer. Se você estabelecer, por exemplo, 1 hora de jejum total, não precisa tomar água. 1 hora você consegue ficar sem tomar água. Se você estabelecer 6 horas de jejum, exemplo, depois eu vou explicar melhor isso. Você pode tomar aquele golinho para molhar a boca, sabe? Molhando a boca para não ficar. Porque a água, eu não sei se vocês sabem, se você tomar um copão ou 2 copos de água, vai te dar aquela sensação de saciedade. E não é esse o objetivo do jejum. O objetivo do jejum realmente é sacrificar a carne. É sentir a fome, é fazer o estômago roncar mesmo, porque nós temos essa necessidade. Só que para falar de jejum, nós poderíamos iniciar com tantos textos da Bíblia, né? Que Jesus, Antigo, Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a gente ouve sobre jejum. Então eu poderia pegar qualquer texto de jejum, principalmente aquele que Jesus fala com os discípulos, que ele diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Seria mais fácil, mas não. Então assim, primeiramente nós precisamos entender que o mundo espiritual está mais perto de nós do que a gente imagina. Às vezes a gente acha, né, nós estamos aqui na terra e que o mundo espiritual, sei lá, seja em qualquer outro lugar, menos perto da gente. Mas não, a Bíblia diz que ao nosso redor, o que é o nosso redor? Aqui, ó, perto de mim.
Aqui perto de mim, a Bíblia diz que tem anjos. E ao nosso derredor, o que é o derredor? Já é um pouquinho mais longe, tipo lá fora, estão os demônios. Então os nossos anjos nos protegem. Então o mundo espiritual está perto, está pertinho, olha só a distância, muito perto. E às vezes a gente não lembra disso. Então o jejum, ele não é um assunto tão falado nos cultos. Uma pena, porque ele tem sido negligenciado. O que é isso? Tem tido falta de atenção, falta de cuidado. Sabe por quê? Porque o jejum é uma arma de guerra. Vamos falar todo mundo junto para a gente frisar na nossa mente? O jejum é uma arma de guerra. De guerra contra quem? Contra o mal, contra os demônios. É uma arma de guerra. Então, vamos lá. O jejum, gente, a gente não vai jejuar para convencer Deus de que eu sou boa e de que eu mereço ganhar uma bênção porque eu estou jejuando. O jejum, ele vai me fortalecer a minha vida espiritual, vai me tornar sensível para ouvir a voz de Deus, para abrir os meus olhos contra as armadilhas que Satanás tem colocado no nosso caminho. Entenderam? O jejum vai nos fortalecer, e nesse fortalecimento eu consigo ouvir a voz de Deus. Nesse fortalecimento eu consigo ver, perceber. Acontece uma situação e eu preciso ter esse discernimento. Isso aqui não está muito certo não, isso aqui pode ser uma armadilha. Nós precisamos ter essa visão. E como que nós vamos ter isso? Através do jejum. Quero explicar uma coisa para vocês. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, Adão e Eva, eles viviam no paraíso. Antes do pecado, antes da Eva comer do fruto, Adão falava com Deus todos os dias. Adão tinha uma intimidade com Deus que falava como se falasse com um amigo. Adão tinha aquela conexão com Deus. Adão tinha visão, Adão tinha audição. Deus falava, chamava ele: Adão, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Ele ouvia tudo que Deus falava para ele. Mas aí veio o pecado. E depois do pecado, todos nós, ficamos cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. Quando Jesus veio de volta, morreu na cruz por nós, Ele nos devolveu isso, para que nós pudéssemos ouvir a Deus, através dos dons do Espírito. Os dons do Espírito, a Bíblia fala. As pessoas terão visões, as pessoas orarão em línguas, dons de interpretação de línguas, dons virão visão em sonhos. Isso são os dons que o Espírito Santo dá para nós. E através daí a gente consegue descobrir um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Ah, pastora, mas isso nunca aconteceu comigo não. Então nós precisamos aprender para colocar em prática na nossa vida. Amém? Amém. Vamos dar um pulinho em Lucas, capítulo 9. Nós vamos iniciar a nossa leitura aqui, uma leitura curta. Lucas, capítulo 9. Verso 28.
Todo mundo encontrou? Diga amém. Amém. Lucas 9, 28. Eu vou ler aqui na minha tradução, vai estar um pouquinho diferente dali, porque a minha é NVI. Eu já vou ler todos os versículos, que vai até... Deixa eu ver até onde eu não marquei aqui. Acho que até o 33, vamos lá. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Até aqui eu vou ler. Essa passagem fala da transfiguração. O que é a transfiguração? Jesus convidou Pedro, João e Tiago para subir no monte e orar. Geralmente, a Bíblia não menciona, mas geralmente, quando Jesus convidava os seus discípulos para orar, eles estavam em jejum. Chegando no monte, Jesus subiu no topo e os 3 ficou um pouquinho mais abaixo. E apareceu junto com eles Moisés e Elias, os 2 grandes homens de Deus do Velho Testamento, que nós sabemos que Elias foi arrebatado, Elias não morreu. E a Bíblia também não menciona que Moisés morreu. A Bíblia menciona que Moisés subiu ao monte e desapareceu. E até hoje, a Bíblia diz lá em Judas que o corpo de Moisés não apareceu. Então Moisés, Elias e Jesus, o que esses 3 têm em comum? Foram esses 3 homens que na Bíblia jejuaram 40 dias e 40 noites. Tem uma representação para a gente muito forte do que representa isso. Presta atenção. Moisés, Elias e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. E nesse monte da transfiguração os 2 vêm. É como se Jesus abrisse o véu para que os discípulos, Pedro, João e Tiago, que estavam ali, vissem Moisés e Elias transfigurados. Quando a Bíblia fala que o rosto se transformou e as roupas ficou resplandecentes, ou seja, iluminadas, isso é a transfiguração. Então, esses 3 homens estavam ali. E vamos começar a falar por Moisés. Moisés foi a pessoa escolhida, que o próprio Deus escolheu para levar o povo dele para a terra prometida, atravessar o deserto. Para isso, antes de acontecer isso, precisava de uma preparação. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites jejuando lá no monte com Deus. E Deus foi fortalecendo ele cada dia. Preciso avisar vocês que para fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, isso é sobrenatural. Isso tem que ser uma direção de Deus muito certa. Porque nós, ficar 40 dias e 40 noites, se Deus der uma direção para você nesse sentido, e você ter certeza que é de Deus, aí você faz. Mas isso é muito difícil. Mas isso aconteceu só com esses 3 homens, só para você ter uma noção. E quando ele estava lá no monte, Deus sustentou ele, Deus ensinou ele, Deus estava ensinando Moisés.
Deus fez isso com Moisés porque Moisés precisava abrir a visão do que estava por vir. Moisés precisava enxergar o plano de Deus. Moisés precisava entender o que estava para vir. Estava para vir um deserto. Ele era líder de um povo e tinha que levar esse povo até a terra prometida. Porém, Deus nunca disse que Moisés entraria na terra. A função de Moisés era somente conduzir o povo até a terra prometida. A Bíblia conta que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele estava tão esplendoroso, a glória de Deus estava sobre ele de uma tal forma que as pessoas que estavam ali não conseguiam olhar para Moisés de tão forte que era a glória de Deus. Diga graças a Deus. Então o jejum vai fazer o que conosco? O jejum vai nos fortalecer, vai nos dar condição para que um pedacinho dessa glória de Deus venha sobre a nossa vida. O que Moisés ia enfrentar no deserto precisava de preparação. E o que ele ia enfrentar? No deserto não tinha comida natural. Comida natural que eu digo é frutas, legumes. Deserto não tem nada. Tinha falta de água, tinha falta de comida, tinha calor, tinha serpentes, tinha escorpiões, tinha o povo que murmurava, tinha o povo que brigava. Porém, o próprio Deus sustentou esse povo, porque descia, maná. 40 anos, 40 dias de jejum foi o suficiente para fortalecer Moisés ao ponto de ele levar o povo 40 anos no deserto, dando sabedoria. Quando o povo murmurava, Moisés clamava a Deus pedindo perdão para o povo. O povo errava e Moisés clamava. Sabe o que eu aprendo aqui? A mesma coisa de hoje. Hoje nós sofremos crises, dificuldades, falta de dinheiro, saúde, falta de paz nos relacionamentos, falta integridade sobre as famílias, falta avivamento dentro das casas. Às vezes as pessoas acham que o deserto é só lá o que passou. Não, o deserto é um momento de dificuldade que nós passamos. E por que muitos morrem? Muitos morreram no deserto porque não tinham força. Por que muitos sucumbem no meio do deserto? Porque não tem força, porque não jejuam, porque não fortalecem a própria carne. Então muitas pessoas param no meio do caminho, vêm para a igreja naquela alegria, daquele primeiro amor. Ai Deus, como é lindo, ai Deus, como o Senhor é maravilhoso, que palavra abençoada. E você aprende que você tem que jejuar, e aí você vai lá e jejua. E você aprende que você tem que obedecer a palavra do Senhor, e aí você se dispõe a obedecer, você se submete a Deus, você se torna dizimista, ofertante, você quer ajudar na obra. Se tem, de repente a gente faz uma convocação, pessoal, vamos fazer uma faxinona aqui na igreja, quem está disposto? Se você está no primeiro amor, você fala, eu venho ajudar, eu venho, e aquela disposição. Aí aparece a primeira luta, acaba tudo isso, não se sustém. Vem a primeira luta e a gente já acha, e a gente já começa a fazer a mesma coisa que o povo no deserto fazia, murmurar. Para que servir a Deus? Para que servir a Deus? Porque tem problema aqui, tem problema colar, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Para que servir a Deus? Está valendo a pena? E aí a gente vai fazendo. Então o tempo que Moisés passou com Deus foi o tempo suficiente para ele criar forças necessárias para guiar esse povo no deserto
durante 40 anos, clamando, orando e orientando a direção. Diga graças a Deus. Aí veio Elias. Elias, um homem de Deus, um profeta enviado do Senhor, um homem de pulso firme, um homem de coragem, um homem que lutava, um homem que falava a verdade da palavra. Não tinha tempo ruim com Elias, não tinha pano quente na tua cabeça. Pecou? Ah, tá bom, Deus perdoa. Não, Elias era firme, Elias era forte, Elias falava e acontecia. Aí ele chegou diante do rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel. Para quem não sabe, Jezabel era matadora de profetas. Ela não podia ver um profeta que ela queria matar. E o espírito de Jezabel rodeia nós até hoje. Isso pode ficar para uma outra mensagem. Mas o espírito dela ainda está no nosso meio, fazendo a gente desanimar, fazendo a nossa cabeça encher de minhoca, fazendo a gente ver coisas onde não existe, fazendo a gente entender coisas que não são para que nós entendêssemos, entender tudo errado. Então vem Elias. Depois que Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, os profetas de Baal eram o Deus que Jezabel servia. Baal era o Deus, Baal, Azerá, era o Deus que Jezabel servia. E ela dizia que o Deus dela era mais forte do que o Deus de Elias. Então fizeram uma como é que fala? Não é uma rixa. Disputa. Hã? Disputa. Uma disputa. Fizeram uma disputa. Vamos ver então qual é o Deus verdadeiro. O Deus que for verdadeiro vai cair fogo do céu. Eles foram lá, fizeram um altar. Os profetas de Baal começou lá, foram primeiro, ficaram de manhã até o meio-dia e nada. E se batiam com chicotes, com lâminas na ponta, e nada de acontecer, e nada de vir fogo do céu, e nada de acontecer. E vai, nada. Aí chegou a vez do Elias. Elias foi lá, reparou o altar, jogou 4 vezes mais a quantidade de água, fez um reguinho e fez uma única oração. Se eu sou homem de Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, se eu sirvo o Deus verdadeiro, que desça fogo do céu. E naquela mesma hora veio uma chama, uma língua de fogo e lambeu o holocausto, lambeu aquela água, lambeu tudo. E fogo desceu do céu. Diga graças a Deus. Elias era do fogo. Diga, Elias era do fogo. Elias era do fogo. Ele era corajoso. Mas passou essa situação, Elias teve medo. Medo de quem? De Jezabel, que ficou irada. Ela ficou irada com ele e começou a perseguir ele. E ele teve medo e fugiu. Que foi onde a gente chega lá em 2 Reis 19, quando ele pede a morte. Elias ficou depressivo, Elias ficou triste, Elias ficou abatido. Caramba, tinha lá derrotado 450 profetas, tinha descido fogo do céu, porque ele era homem de Deus. E aí veio agora, por causa de uma mulher, tinha medo. A mente dele ficou perturbada, a mente dele ficou com um monte de pensamento. Ele chegou a pedir a morte para Deus. Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deus falou, não, muito você tem que fazer ainda. Aí estava lá todo triste, dormindo. Aí Deus enviou um anjo e deu pão para ele beber, pão e água. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Deus enviou de novo o anjo, ele tornou a beber e comer. E o anjo disse, ei, levanta, porque muito você tem que fazer ainda. A partir desse momento, Elias começa uma caminhada de 40 dias de jejum e oração.
Diga graças a Deus. Aquela comida que o anjo trouxe para ele, sustentou ele durante 40 dias e 40 noites. Quando Elias chegou no lugar onde ele tinha que chegar, ele entrou numa caverna. Quando ele entrou numa caverna, Deus aparece para Elias. E Deus vem falar para ele, porque Elias precisava de um realinhamento de pensamentos. É o que acontece conosco hoje. Satanás usa a nossa mente para nos tirar do foco. Satanás usa a nossa mente, alguém dizer para você que não vale a pena, que não adianta, que está difícil, que bobeira que é isso, que você vai na igreja o quê? Não precisa ir na igreja, porque a igreja é você. Olha o pensamento. E aí começa, não, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Não, igreja é tudo igual. Igreja não é tudo igual. Satanás usa a nossa mente. Satanás tem usado a mente de muitas pessoas aqui para atrapalhar a sua vida. O bispo falou domingo do primeiro D, desvio de rota. Satanás tem usado muita mente para desviar a rota, fazer você desviar dos caminhos do Senhor, desviar do seu propósito, porque Deus te chamou para alguma coisa. Deus te chamou para algo para que você precisa, para que você obedeça, para que você o sirva. Eu estou aqui servindo. Fazer a obra é servir. Eu estou aqui servindo. Mas Deus chegou para Elias e falou: ei, realinha o seu pensamento. Estava 40 dias e 40 noites lá sem comer, em jejum. E Deus veio e falou para ele precisava de força para realinhar as emoções. As emoções hoje, talvez é o lugar mais atacado, depois da família. Primeiro ataque que mais tem é a família, depois são as emoções. Porque o nosso emocional mexe com o nosso corpo inteirinho, com a cabeça, com o corpo. Se o nosso emocional não está bem, o nosso corpo não está bem. Se o meu emocional não está bem, se a minha mente não está bem, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não tenho força de vir na igreja, e eu fico só dizendo: estou fraco, estou debilitado, não quero mais, não é isso que eu tenho para a minha vida, não acho que é bem assim, e ele usa. Então Deus vem e começou a falar para ele, e falou: Elias, seus pensamentos estão errados. Você precisa realinhar o seu pensamento comigo. Olha só, você não está sozinho. Depois nos versículos mais embaixo ele fala, eu deixei 7.000 para estar com você, para lutar. Você tem um legado a deixar, você deixou um legado. Eu estou levantando um jovem de uma geração que é Eliseu. Jezabel vai ser derrotada na mão de Eliseu. Então Elias entendeu qual era o papel dele. Elias, ele era forte, mas teve um momento dele de fraqueza. E no momento de fraqueza, o que ele fez? Jejuou e orou. Então o jejum é para quê, gente? É para nos trazer visão espiritual. O jejum é para abrir os nossos ouvidos, porque foi dentro da caverna que ele ouviu Deus e viu os planos que Deus tinha para ele pela frente, o que ele tinha que fazer. Ele disse exatamente: você vai ungir Eliseu como seu sucessor, você vai ungir fulano para isso, se fulano para aquilo, tem 7.000 homens para te ajudar nas batalhas. Então veja as coisas que eu estou dando nas suas mãos. Então realinhe o seu pensamento comigo. O que Deus está falando para você hoje? Realinhe o seu pensamento. Realinhe aquilo que Deus deu para você. Não fique dando ouvidos ao que você ouve aí fora, de pessoas. Tente ouvir a voz de Deus. Só que para você ouvir a voz de Deus, não é de qualquer jeito. Não é você chegar na sua casa, abrir a Bíblia, talvez, né? Às vezes a gente tem esse costume de orar,
Deus fala comigo. Ou então você está orando, Deus, eu quero ouvir tua voz. Aí você fica lá. E nada. Precisa de uma preparação. Comunhão. Elias tinha comunhão. Moisés tinha comunhão. Como é que se cria uma comunhão? Um relacionamento com Deus. Todos os dias. Oração. Oração, adoração nos dá relacionamento com o Pai. Orar na igreja é muito bom, mas se você orar na igreja e não orar na sua casa, não resolve. Lá, quando Jesus ensina o Pai Nosso, os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, como é que nós devemos orar? Aí ele vai lá e ensina o Pai Nosso. Ele acaba o ensinamento do Pai Nosso, ele vai dar o ensinamento de que o que a sua mão direita dá, a esquerda não tem que saber. Ele está falando de dízimo e oferta. E tem gente que ainda fala que Jesus não fala de dízimo e oferta. E depois disso ainda ele vai ensinar onde que nós temos que orar. Porque ele fala: quando entrares no teu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê em secreto falará com você. Jesus nos ensinou todas as coisas. Então o jejum é como se você esmurrasse a sua própria carne. O jejum é um sacrifício carnal para que o meu espírito prevaleça. Quando eu faço jejum, eu quebro a minha carne e o Espírito Santo que está em mim prevalece. É onde eu consigo ver, é onde eu consigo enxergar, é onde eu consigo ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, quando Deus chegou para Elias, ele falou: olha, não é o fim da linha, ainda tem muita coisa. Então a mente de Elias foi realinhada e as emoções também foram transformadas. E aí ele foi cumprir o que Deus havia ordenado para ele. Elias ficou tão forte com isso está em 1 Reis. Elias ficou tão forte com isso, com esse jejum, com essa palavra que Deus deu para ele, que no primeiro capítulo do 2 Reis, quando Elias estava chegando, já mandaram para ele tropa de 50 homens. Os homens chegavam e ele falava: Deus, manda uma língua de fogo e mata. E vinha, já acabava com 50. Aí ele estava em cima do Monte Carmelo, andava mais um pouco, vinha mais 50 e fogo que descia do céu. E ele andava, e aí vinha outro grupo e fogo que descia do céu. Gente do céu, diga: eu preciso ser igual Elias. Ser igual Moisés. Jejuar para ter força. Jejuar para que nada me abale. Jejuar para fortalecer o meu espírito, para nunca mais sair da tua boca: estou fraco, estou tão fraco. Parece Angola, né? Não é Angola que faz? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Gente, não é Angola não. A gente é filho de Deus. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, na palavra, com jejum. Aí, qual que era a terceira pessoa da transfiguração? Jesus. Jesus era a própria glória de Deus na terra. Jesus precisava jejuar, gente? Sim ou não? Não. Ele era a própria glória. Mas ele fez. Por que ele fez? Para nos ensinar. Ensinar que jejum é um princípio. Assim como o dízimo é um princípio. Assim como oração é um princípio. Assim como obediência é um princípio. Ninguém é obrigado a estar aqui. Servir a Deus é para quem quer, não é para todos. Se você quer servir a Deus, faça verdadeiramente. Senão você está perdendo seu tempo. Obedeça princípios.
que a sua vida vai deslanchar, que você não vai cair. Ah, mas o pastor fez isso, a pastora fez aquilo, o fulano fez aquilo. Nossa, você viu aquela pastora que mandou matar o marido? Nossa, você viu isso, você viu aquilo? Essas coisas não vão te abalar, porque o homem é falho. Diga, o homem é falho, mas Deus é perfeito. E é para Ele que nós temos que olhar. Olha para cá, ó. Olha para a cruz. Não olha para a pessoa, não. Não venha na igreja por causa de pessoas. Venha na igreja porque aqui você aprende a palavra. Venha na igreja porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. Um plano de salvação para te tirar do mundo das trevas, para te tirar do pecado, que foi o que Ele fez na cruz. Ele levou sobre si dor e enfermidade, todo o pecado. A carne dele foi esmiuçada por todos nós. O sangue dele foi derramado para nos lavar de todo o pecado. Ainda assim nós pecamos. Por isso que nós precisamos pedir perdão para Deus todos os dias. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: todos pecaram e destituídos da glória estão. Então Jesus jejuou para nos ensinar. É um princípio que vai de Gênesis a Apocalipse. Moisés, quando ele subiu no monte, estava em Gênesis, mas vai em Apocalipse que fala de jejum. Ele fala no capítulo 11, fala das duas testemunhas que jejuaram. Então, não se engane. Você não pode ser enganada. Eu vou jejuar e vai ficar 1000 maravilhas. Não. O que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz, na tentação, acho que é Mateus 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E no deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no deserto veio tentação, Satanás. Jesus já estava com fome, porque ele veio em carne humana. Você acha que Jesus não sentiu fome? Obviamente. Satanás chegou para ele, pondo dúvida: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras tornem-se em pães. Ou seja, ele pôs a dúvida e atacou na fome. Gente, quando você vai fazer um jejum um pouco mais esticado, parece que você vai sentir uma fome que você nunca sentiu na tua vida. Se você tiver que ficar em jejum para fazer um exame, você fica de boa. Mas se tiver que fazer um jejum de 6 horas, de 12 horas, não dou conta não. Vem aquela fome que parece que o teu estômago está sendo arrancado de fome. Quebra a carne, Jesus. Quebra a minha carne. Isso é para que a gente possa entender o quanto que nós necessitamos de Deus. O quanto que nós necessitamos dessa glória. Porque jejuar é ver essa glória de Deus. Jejuar não é de qualquer jeito. Eu já vou explicar o jejum. Mas eu estou explicando que jejuar é como se essa glória de Deus viesse sobre mim. Então no jejum você vai ser atacado. Não engane, não se engane, porque Satanás vai tentar, vai cutucar, ele vai jogar seta, ele vai te atazanar. Ele vai atazanar as suas emoções, a sua mente, vai gerando dúvidas. E aí vem aquelas perguntas, né? Será que vale a pena? Será que eu continuo indo nessa igreja? Será que é essa igreja que Deus quer que eu vá? Será? Será? E começa o será, né? Será isso? Será aquilo? Será isso? Será aquilo? Sabe o que acontece hoje? Às vezes o povo quer ficar inventando moda. A roda já foi criada, mas parece que o povo quer inventar a roda ainda. Quer inventar um evangelho que tudo pode.
E não é assim. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. O evangelho de hoje não está mais fácil. A porta é estreita. A porta não está larga. Para você entrar no reino dos céus, você vai ter que abrir mão de muita coisa que você gosta. Você vai ter que deixar a bagagem de lado. Você vai ter que deixar o teu eu, as tuas vontades, porque a porta é estreita. Diga, a porta é estreita. Ah, pastora, mas Deus é amor. É mesmo. Mas a porta é estreita. Então, o tempo todo, Jesus nos ensina o quê? Que nós teríamos crise, que nós passaríamos por tribulações, que nós seríamos perseguidos. Jesus passou por tudo isso. Jesus foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi entregue na mão dos romanos. Mas Jesus disse que nós venceríamos todas as lutas com jejum, com oração, com entendimento, com santidade, obediência, determinação, força, coragem. Tenha coragem. Então, nesse momento da transfiguração, os maiores homens, os 3 maiores homens, conversando. Sobre o que eles estavam conversando? Versículo 31, que é o que está aí. Os apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre o quê? Jesus já estava jejuando pela morte dele. Ele sabia o que ia acontecer. Os 3 maiores homens que jejuaram se reuniram para falar sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, que era um momento difícil, que era um momento de crise. Jejuar abre portas. Jejuar nos fortalece. Jejuar nos dá visão. Jejuar nos torna forte para enfrentar a batalha. Tem lutas que vêm na nossa vida que a gente fala: meu Deus do céu, eu não vou dar conta de passar por isso não. Vai! Você vai, porque Deus está com você. E se você fizer o que precisa ser feito, você vai conseguir passar. Então, jejuar. Então, por exemplo, o que eu quero falar sobre o jejum, que vocês precisam prestar atenção. Eu posso jejuar 1 hora por dia? Pode. Jejum precisa abrir e fechar. Fazer uma oração na hora que você abre. Senhor Jesus, estou abrindo esse jejum para a minha edificação. E aí você faz a sua oração. A partir deste momento, não coma. Aí você vai fazer o jejum que você vai estabelecer. Terminou o jejum, Senhor, eu entrego esse jejum nas suas mãos, na certeza de que o Senhor recebeu, Pai, na certeza de que eu estou mais forte. Ok? Esse jejum de fortalecimento nós precisamos fazer pelo menos uma vez na semana. Mas de que forma? Um jejum mais longo, de no mínimo 6 horas. Pastor, eu não dou conta ainda. Não dá conta ainda. Tem gente que fala assim: amanhã eu vou jejuar. Então amanhã eu vou jejuar 6 horas. Amanhã, exemplo, domingo, tá? Vamos pegar o domingo que a maioria não trabalha. Então eu vou jejuar no domingo que eu não trabalho. Por quê? Porque enquanto eu estou jejuando, não é só jejuar. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso adorar, eu preciso ler a Bíblia durante o jejum. Só jejuar não vai resolver. Só jejuar lá, ficar lá de barriga vazia não resolve. Então, pelo menos uma vez na semana, quando você precisa ser fortalecido nesse ponto,
Você precisa se programar. Não adianta nada eu falar que amanhã eu vou fazer um jejum de 6 horas ou de 12 horas e no sábado comer umas 3 pratadas de feijoada. Bom, eu vou comer tudo hoje porque amanhã eu não vou comer. Não, gente, você não vai dar conta de fazer 12 horas, nem 6. Então, vai jejuar tal dia, uns 2 dias antes, começa a diminuir a sua comida já. Prepare o seu corpo. Seu corpo precisa ser preparado para o jejum, porque nós não damos conta. Os médicos, a maioria, tem 2 teorias. Uma teoria diz que você tem que comer de 3 em 3 horas. Outra teoria diz que se você ficar um tempo maior sem comer, você emagrece. Enfim, temos de tudo. Mas jejum não é para emagrecimento. Então, o jejum, pelo menos uma vez na semana, se eu determinar, tipo domingo eu vou jejuar. Acorda às 6 da manhã, entrega meio-dia. Nesse dia, se programa. Deixa o filho com o pai, com a avó, com a vizinha. Fala com o marido, fala, olha, eu vou estar em jejum hoje. Então eu vou estar retirada aqui no meu canto. Vou estar aqui quietinha, em jejum. Fala comigo não. Nossa, mas eu vou orar 6 horas. Parece bastante, né? Porque nós não temos o hábito de orar em casa. Às vezes a gente vai orar e fala, não, eu não consigo orar nem 10 minutos. Por quê? Porque a gente não tem hábito de orar. Oração é hábito, jejum também é um hábito. Ah, pastora, mas eu posso fazer um jejum curto? Pode? Pode sim. A 1 hora, durante a semana eu quero fazer um jejum. Estou sentindo que eu estou com uns pensamentos meio malucos, então deixa eu fazer um jejum de 1 hora. Nessa 1 hora, não beba, não coma, não fique no celular, não responda mensagens, saia de distrações. Então o jejum ele é como se fosse uma consagração. E aí nós precisamos avançar. Hoje, você pode falar assim, pastora, hoje eu não consigo jejuar 6 horas. Então começa com 1. Começa dando 1 hora. Conseguiu 1 hora? Vou orar 2 horas. Conseguiu 2 horas? Ainda estou falando do jejum total, viu? Jejum total, que é de não comer nada nessas horas. Como conseguiu 2 horas? Então vai lá, próxima semana você passa, vai gradativamente. Eu também no início não conseguia fazer, eu nunca tinha feito jejum de 24 horas. E a minha mente me enganava, porque eu falava, eu não vou conseguir. Posso ver o reboco da parede que eu estou querendo comer? Não vou conseguir. Aí fui 6, depois outro dia fiz mais 6, aí numa outra semana fiz 12. Já foi difícil, porque vai chegando no final das 12, vai dando dor de cabeça, e é difícil a gente chegar no fim. E aí, num outro dia, consegui fazer de 24 horas. É fácil? Não. Dá dor de cabeça? Dá. Porque você está sem comer. Nesse jejum mais prolongado de 24 horas, então você pode tomar uma quantidade um pouco maior de água, não só molhar a boca, mas também não é aquela quantidade para encher a barriga. Toma um copo de água, espera mais um tempão, aí você vai lá, toma outro, e assim. Então, ou seja, durante o jejum, a gente não pode brigar com as pessoas. Se você se alterar durante o jejum, quebrou o jejum. Você fez um jejum de 6 horas, aí você saiu lá para tomar uma água, aí você viu alguma coisa que você não gostou, e aí já começa aquela discussão, ou então alguém te irrita, ou então Satanás prepara alguma coisa para te irritar, e aí você vai, quebrou o jejum. Pode parar, pode entregar. Se você fizer um jejum e for na porta da geladeira e ficar, ai meu Deus, vontade de comer, ai meu Deus, quantas horas falta, ai vontade de comer, também pode entregar o seu jejum, que também já quebrou o seu jejum. Entende? É uma consagração um pouco maior. Mas
Jejum é um princípio do cristão. Jejum é um mandamento de Jesus. Ele nos ensinou. Ele fez para nos ensinar que precisa ser feito. Semana que vem eu vou falar do jejum parcial. Vou falar de alguns jejuns das pessoas que tem algumas pessoas que têm diabetes, que tomam remédio. Como fazer jejum nesses casos? Então vamos por partes. Já deu horário? Nós vamos orar. Vocês entenderam? Jejum é para quê mesmo? Para nos edificar, para abrir a nossa visão e para abrir a nossa audição. Um jejum mais prolongado, nós precisamos ficar em consagração. Jejum e oração. Mas não é aquela oração, Senhor, oração, gente. Senhor, eu me coloco diante do Senhor aqui, com esse propósito, assim, começa a orar. Eu não aceito isso que está acontecendo, eu não aceito essa ação das trevas, e vai orando, vai colocando as coisas. Eu clamo a Ti, Pai, por respostas. Eu clamo a Ti, meu Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça o meu corpo. E oração forte. Pode orar em arrependimento? Pode. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado. Este é o ensinamento que nós precisávamos. Este é o ensinamento que o Senhor nos deu, meu Pai, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levantem as mãos e diga: Senhor Jesus, que eu saia fortalecido desta reunião. Amém. Graças a Deus. Olha, isso é muito importante você levar isso para a sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta, só pegando um gancho que a pastora falou. Por que Jesus escolheu esses 3 discípulos se tinha 12? Se ele não fazia acepção de pessoas? Pedro, Tiago e João. Se tinha Bartolomeu, se tinha Filipe, Barnabé, se tinha tantos outros. Porque quando Jesus andou no meio dos discípulos, ele observava a intimidade que cada um tinha com Deus. Ele observava como que cada um falava com Deus. Para o seu governo, Pedro era analfabeto. Pedro não sabia ler nem escrever, mas Pedro era de oração. Jesus não está vendo o teu currículo escolar, Ele não está vendo o teu tempo de igreja, mas Ele está vendo a comunhão que você estabelece com Deus. E Ele escolheu esses 3 porque eles teriam condições de compreender o que lhes seriam mostrado no alto da montanha, no alto do monte. E quando eles viram, eles compreenderam. Depois de tudo que aconteceu, que Jesus foi preso e que aconteceu toda aquela situação, todos os discípulos começaram a abandonar Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: até tu, Pedro, vai me abandonar? Ele disse: não, Senhor. Como posso eu te abandonar se a palavra da vida está com o Senhor? Você vê que Jesus realmente sabia que a pessoa que se consagra, ela é uma pessoa que ela tem uma intimidade e uma particularidade diferente com Deus. E eu vou fazer uma pergunta para você, talvez que vai esclarecer algo importante para você. Por exemplo, a pastora perguntou: quem tem hábito de jejuar? Eu acho que você que levantou a mão, se eu não estou enganado. Foi você? Né? Os demais acho que não levantaram a mão, não sei. Algumas levantaram a mão. Quem não tem hábito de jejuar, levanta a mão, sinceramente. Não tem hábito de jejuar. Então vou pegar o Werneck.
Eu vou fazer a pergunta para ele, mas serve para todos vocês. Por que você é dizimista? Porque ele é fiel no dízimo, tá? A pergunta vale para todos vocês. Por que você é dizimista? Só tem uma coisa que faz ele ser dizimista. Por quê? Porque é mandamento. Por que você não jejua? Está na Bíblia do mesmo jeito. Orai e é mandamento também. Da mesma forma que é mandamento dizimar, é mandamento eu orar e jejuar. Só que é importante, eu e a pastora nós estamos conversando sobre isso. Eu sou da seguinte opinião: cada pastor, cada pastora, cada pregador tem sua forma de pensamento. Eu sou da seguinte opinião: eu prefiro jejuar menos com mais qualidade do que jejuar muito sem qualidade. Esse negócio de ficar fazendo jejum todo dia sem qualidade é besteira, na minha opinião, tá? Você acorda de manhã com aquela cara de que parece comer uma banana verde amarrada, levanta com a cara amarrada, as pessoas perguntam: o que foi? Estou jejuando. O cachorro lá, quando você chuta ele, você fala: está vendo que eu estou de jejum, miserável? Pronto, teu jejum e um monte de lixo tem mais valor que um monte de lixo. Teu jejum nunca vai chegar até Deus. Então eu sou a favor de você fazer pelo menos uma vez ao mês um jejum diferente. Você escolher um dia que você está livre, você trancar a porta do seu quarto, como diz a Bíblia, acordar, não tomar café, avisar para os familiares, falar assim: olha, eu vou estar aqui no meu quarto em consagração, me respeita, desligue teu celular, porque se você estiver em consagração, orando, cantando, louvando, recebe a mensagem daquele cara que você está devendo para ele, ele já manda mensagem: miserável, você não vai me pagar, você está em consagração. Você fala: filho do cão, miserável, eu vou te pagar. Já foi teu jejum para o Beneléu. Desliga o teu celular, fecha a porta. Jejuar não é ficar só de joelho. Você pode sentar na cama, você pode deitar na cama, você não pode dormir, né, Rocha? Não pode babar. Você pode deitar, você pode pôr um louvor como esse, você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você pode meditar numa palavra, você pode falar com Deus, você pode ocupar aquele tempo, um jejum de pelo menos 6 horas, que seria da hora que você levanta, das 6 horas ao meio-dia, sem contato com pessoas, que é o melhor jejum que a gente faz, sem contato com ninguém. O que acontece quando a gente faz um jejum bem feito? Nós não percebemos, mas existe uma luz que brilha sobre nós. Você pode ver que, por exemplo, Moisés, por que Deus falava com ele face a face e não por figuras? Eu vou dar um exemplo aqui na nossa igreja, uma coisa que é comum, a maioria de vocês já me procuraram para isso, a pastora sabe, isso é habitual aqui na igreja. Quando vocês precisam de uma palavra de revelação, para Deus falar com vocês chegam para mim e falam: bispo, tire uma palavra para mim. Eu, sem problema nenhum, eu abro a Bíblia, eu tiro e Deus fala com você. Mas por que eu tenho que tirar uma palavra para você? Eu faço de bom grado, a hora que você quiser. Hoje teve gente que pediu, eu faço e Deus fala, mas poderia ser você. Você poderia ter essa mesma capacidade em qualquer momento do dia de abrir a Bíblia e Deus falar com você naquele mesmo instante, mas depende do grau de consagração que você está. Se você não tiver grau de consagração, você nunca vai compreender o que Deus quer falar com você. Então, se você começar
a criar hábitos de jejum e consagração, Deus vai começar a se revelar a você através da palavra, através de sonhos, através de visões, é o que diz a Bíblia. Não aquelas heresias que acontecem em algumas igrejas, nada disso, mas no que está escrito na Bíblia. No que está escrito na Bíblia. Eu já, por exemplo, falei coisas a algumas pessoas daqui e de outros lugares que ia acontecer 3, 4, 5 meses antes de acontecer, e depois aconteceu. Eu acho que eu estava falando com o Bruno, de uma certa pessoa, né? Você lembra? De fora? Eu estava conversando com o Bruno de algo que eu comentei sobre uma pessoa que ia acontecer tal coisa, antes de acontecer, 2 meses depois aconteceu. A pessoa falou: o senhor é evidente? Eu não. Eu sou pobre coitado, mas que eu tenho o meu momento com Deus. Eu falo com Deus, eu jejuo. Só que eu não fico com um calo no joelho, fico arrastando lá por dentro da minha casa. Eu tenho a minha maneira de falar com Deus, diferente dela. Ela arregaça o som no último lá, quando ela está falando com Deus, a vizinhança inteira ouve. É o jeito dela. Eu respeito e eu não interfiro. Ela fecha a porta lá, você ouve lá do último cômodo, que parece um vagão de trem minha casa. É o jeito dela. Quando eu estou falando com Deus, ninguém ouve nada. Só Deus ouve. Só Deus ouve. Mas é o meu jeito. E você tem que criar o teu jeito. E você precisa jejuar. Não precisa começar com 6 horas. Começa jejuando 1, depois você passa para 2, depois 3, depois 4, 5, 6. Isso pode levar alguns meses para você chegar a jejuar 6 horas. Não tem problema. Eu fui jejuar 6 horas depois de 2 anos de igreja. Já que eu era moleque. Mas depois de 2 anos que eu estava na igreja, eu não consegui jejuar 6 horas. Depois de 5 anos que eu consegui jejuar 24 horas. Agora, nós precisamos jejuar. Pelo menos uma vez por mês, nós precisamos fazer um jejum bem feito. E eu tenho uma proposta para o mês de outubro, que vai virar o mês. Eu pediria que você já se preparasse. Não pretendo fazer vigília, e já vou avisar. Tem 3 igrejas aqui na cidade, que eu não vou citar nome, que pregam uma coisa que é heresia. Me desculpe se você aprendeu lá, se te ensinaram. A igreja que ensina que você pode jantar e abrir um jejum durante o período que você está dormindo, isso é pecado, não existe, é mentira. Ninguém faz jejum dormindo. Não existe na Bíblia jejum no momento em que você está dormindo. O jejum é a hora que você acorda. Jejum só é válido quando você está acordado. Dormindo você não jejua. Seria muito fácil, né? Dormir, eu estou de jejum. Então quer dizer que se entubar o Hugo lá na Covid, eu não, está amarrado. Se entubar o Hugo, está amarrado também. Entubar o Hugo na Covid-19 lá 25 dias, ele fica 25 dias em jejum. Nada disso, irmão. Jejum você tem que estar acordado. Dormindo você não está jejuando. Diga: dormindo. Nunca estarei jejuando. Nunca estarei jejuando. Então vem com esse papo ao meu lado. Eu entrei em jejum essa noite. Jantei e abri o jejum. Jejuei até a hora que eu acordei. Para com isso, irmão. Isso é papo furado. Conversa para boi dormir. Tem 3 igrejas que ensinam isso aqui em Mirassol. Ensina, não sei o que. Deve ser do Allan Kardec que pegava isso. Porque na Bíblia não existe. Então o jejum tem que começar. E outra coisa, pode jejuar à tarde? Pode, mas o melhor jejum é quando você acorda. Tem gente que tem problema de diabetes, tem gente que tem problema de leucemia e tal, então a gente faz um outro tipo de jejum. Mas aí depois a gente vai orientando. Amém?
Mas era só isso que eu queria falar, orientar vocês que acabou a bateria, viu? Era só isso que eu queria falar, orientar vocês. Procura jejuar, porque se você é dizimista, não tem mais bateria. Pega aquele microfone da Camila, esse preto aí, ó. Se você é dizimista, você tem que procurar jejuar. Por quê? Porque eu sou obediente. Dízimo não é mandamento? Jejum também é mandamento. Só que não fala que eu tenho quando jejuar. Não fala. Outubro, que eu estava falando, farei um jejum voltado à nossa vida financeira. Só que vai ser um jejum de 24 horas. Nem todos vão conseguir. Mas eu e a pastora vamos estar 24 horas orando pela tua vida financeira. O ano não pode acabar do jeito que está. Quem conseguir orar, jejuar 1 hora está bom. Quem conseguir jejuar 3 horas está bom. Quem conseguir jejuar 6 horas está bom. O tanto que você conseguir, mas você tem que entrar no jejum. Porque o ano não pode terminar desse jeito. Tem que terminar melhor para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu recolher aqui minha oferta e você faz a oração. Curva a cabeça um pouquinho em nome de Jesus. Pai, prepara todos para o mês de outubro. Nós estamos aqui hoje encerrando o mês de setembro. E eu peço que o Senhor prepare todos para uma nova etapa. Porque sempre no fim de uma etapa inicia-se outra etapa. Nós estamos no propósito, outubro, novembro e dezembro. Nós temos um objetivo de terminar o ano na vitória. Não só eu, não a igreja, não só os obreiros, mas cada membro, cada família, cada pessoa em si, terminar de cabeça erguida na vitória. Vida profissional, vida espiritual, vida física, em todos os sentidos. E terminar com vitória, com bênção para contar testemunho em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje você tem o último culto para poder dizimar. Se você quer dizimar, não dizimou e precisar de envelope do dízimo, a Camila está correndo. O Bruno também está aí com a maquininha da oferta. Se você quer, passou no banco e quiser a maquininha da oferta, você pode pegar, em nome de Jesus. Quem precisa, bispo, eu preciso para dizimar. Quero devolver meu dízimo, em nome de Jesus. Que diferença de microfone, né? Mas você viu que eu falei para você que não dura tantas reuniões? Que abre, prega, né? Tem que comprar umas 10 pilhas dessas. Sempre tem. Hã? É porque a minha voz não está regulada para a minha voz, está regulada para a sua. É que esse, mas é que esse. É que aquele ali é uma Coca-Cola, né? Você tem uma Pepsi. Às vezes nós acabamos de pagar esse mês que passou, foi só Jesus. Glória a Deus. Segura na sua mão, seu dízimo, sua oferta que você trouxe. Jesus abençoe todos que estão dizimando, ofertando. Essa pessoa que não deixa terminar o mês de setembro em fome. Essa pessoa que não vai terminar e nem entrar em outubro debaixo do pecado. Porque o devorador, se terminar setembro no pecado, outubro o devorador vai fazer a festa. E eu não quero que ela possa acertar, que ele possa acertar, e assim o Senhor repreender o devorador e dar vitória na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Passa lá, você que vai passar você sozinho, rapidinho. Você que trouxe seu dízimo oferta, coloca aí, ou patrocínio, não sei se você trouxe, em nome de Jesus. Isso, ajuda aí a obra de Deus. Quem trouxe, glória a Deus. Olha, gente, eu estava ali de máscara, vai esquentando essa máscara, que só por Deus, hein? Vai virando um forno micro-ondas na cara da gente. Eu estou com dó de vocês. Nossa, gente, tem que pôr ar-condicionado nessa máquina, às vezes vai ter que esborrifar uma água gelada. Tá bom. Vamos ficar de pé? Isso, nós temos que dar a sexta volta. Tá bom. Vamos ficar de pé, eu vou passar para você.
faz aqui. Hoje 27, 28, 29. E amanhã o quê? 30. E depois de amanhã? Quinta-feira, dia 1º. Então eu vou fazer culto dia 1º? Isso. Você estrada de vir no culto, viu, Roger? Você não vai pescar não, viu, Roger? Se você não aparecer no culto, você vai ser um baixo na tua casa. Quinta-feira eu vou dar uma mensagem muito especial. Vai ser importante você estar aqui no mês de outubro, até para você pegar essa vibe de você poder lutar na sua vida financeira, batalhar, para não terminar o ano e ficar um buraco financeiro na sua vida. E Deus abençoe o teu trabalho, o fruto da sua mão. Deus te dá força para você ter saúde para ganhar o seu dinheiro, e assim você sucessivamente ir crescendo em nome de Jesus. Se alguém não deu dízimo e quiser dizimar até amanhã, você pode pegar a conta da igreja com a pastora. O CNPJ da nova fachada da nossa igreja, que nós trocamos, né? Saiu hoje. Por causa dessa pandemia, como é que chama? A Receita Federal estava demorada demais. Saiu hoje. Então provavelmente dentro de uns 20, 30 dias no máximo, vai sair nossa conta aqui em Mirassol, já com o nome já certinho. Aí nós vamos mudar os envelopes, tudo certinho. Mas enquanto isso a gente usa a nossa conta antiga da nossa igreja, que está perfeitamente ativa, normalmente, não muda nada, tá? Mas a gente quer deixar tudo em ordem, manter tudo certinho. Só que saiu hoje. Depois de tanto tempo que a gente está batalhando com a Receita Federal, só conseguiu sair hoje, CNPJ do nome da igreja, tá bom? Então eu vou deixar a pastora aqui manter Em nome de Jesus. Pessoal, vamos para cá já, a gente vai formando a fila, nós vamos dar a sexta volta. Se você não precisa tirar o sapato, se você não quiser, tá? Se você já tirou, tudo bem. Mesmo que você não participou nas outras, pode participar. Durante a volta, você vai seguir a Camila. A Camila vai passar por aqui, porque eu estou com o microfone sem fio, com fio, né? Vai passar aqui por cima do altar e você vai orando e declarando. Orando aquilo que você precisa, a muralha que você quer que derrube na sua vida, inclusive para dar força para você no jejum. Feche seus olhos. Meu Deus, aqui em nome de Jesus, seguindo, Deus, esse sexto dia dessa volta, assim como foi feito com Josué, lá em Jericó, em nome de Jesus, comece a cair por terra, Pai, todo mal, comece a cair por terra doença, comece a cair por terra falta de santidade, comece a cair por terra falta de visão, tudo aquilo que nos atrapalha de obedecer a Tua palavra. Dá-nos coragem, a falta da coragem, Senhor, cai por terra, em nome de Jesus. Não aceitamos mais essas situações, queremos milagres na nossa vida, meu Pai. É um ato profético que nós fazemos, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, um ato profético, que haja restauração, que haja, meu Pai, em nome de Jesus, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança do nosso próprio eu. Talvez a nossa muralha somos nós mesmos, a nossa mente. Em nome de Jesus, nós colocamos por terra. Comece a orar, igreja. Comece a orar e colocar por terra. Cai por terra todo mal, cai por terra tudo aquilo que não presta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda doença, tudo aquilo que não presta. Jesus já levou sobre si toda dor e enfermidade. Nós começamos a orar. Oh, meu Pai, é aquele familiar que está dando trabalho, que está com a cabeça virada. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, esse filho que está com dificuldade de aceitar o Teu Evangelho. A Tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, meu Deus, essa porta de emprego que ainda está fechada, que até na semana que vem abra uma porta de emprego para essa pessoa que precisa. Em nome de Jesus, semana que vem daremos 7 voltas e muralhas vão cair. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o mundo espiritual está trabalhando, Deus está trabalhando ao nosso favor, e nós cremos que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor
que nós possamos colocar em prática, que nós possamos nos consagrar mais ao Senhor, para que nós possamos nos santificar, Deus, porque Tu é o Deus santo, 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 poderoso. Eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que não puderam, todas as pessoas que nos assistiram pela internet. Envie uma bênção especial, envie seus anjos ministradores de cura, envie seus anjos ministradores de bênção, em nome de Jesus. Envie seus anjos, ó Pai, para que nos protejam, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, ó Deus, nós possamos ter consciência da importância de obedecer princípios. Obedecer princípios, ó Deus, nos aproxima do Senhor, e é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto e diga comigo: Senhor Jesus, me ajude na minha fraqueza, fortaleça o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, para que eu possa obedecer fielmente a Tua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meu Senhor, eu termino essa reunião, entrego esse povo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Espírito do Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Deus Filho esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Vão em paz, que Deus acompanhe vocês. Tchau, pessoal.